Saudações, essas são orientações básicas sobre estrutura e função do córtex cerebral e da substância branca, mais anatomia funcional do córtex cerebral. São orientações básicas que servem apenas de orientação para que vocês se aprofundem enquanto estiverem lendo os capítulos do livro e para que a gente possa discutir melhor na videoconferência. Vocês estudarão sobre o centro branco medular do cérebro, estudarão sobre a definição de centro semioval, o que isso significa, e vocês verão que as fibras da substância branca do cérebro são classificadas em fibras de associação e fibras de projeção. As fibras de associação, elas ligam áreas corticais cerebrais diferentes, enquanto as fibras de projeção conectam o córtex cerebral com estruturas subcorticais. No livro de vocês verão principalmente as fibras de projeção eferentes. Alguns livros também trazem a classificação de fibras de projeção aferentes, que são as informações que chegam até o córtex cerebral. Então, fibras de associação e fibras de projeção. Vocês estudarão as camadas do córtex cerebral. Então, vocês verão que as fibras de associação estão principalmente relacionadas às camadas 1, 2 e 3 do córtex cerebral, enquanto que as fibras de projeção estão principalmente relacionadas às camadas 4 e 5 do córtex cerebral, que são justamente a principal camada receptora de estruturas subcorticais, e a camada 5 é a principal camada relacionada a informações eferentes, certo? Então vocês se aprofundarão no estudo dessas camadas do córtex cerebral e entenderão por que as fibras de associação estão principalmente relacionadas às camadas 2 e 3 e as fibras de projeção principalmente relacionadas às camadas 4 e 5. Vocês vão estudar que elas também se classificam em fibras de associação intrahemisféricas e interhemisféricas. E as fibras de associação intrahemisféricas, ou seja, aquelas que conectam o córtex de um hemisfério, ou hemisfério direito ou esquerdo, elas podem ser classificadas em curtas e longas. As fibras curtas são as fibras em U, que ligam praticamente giros adjacentes, córtex cerebral de giros adjacentes, e fibras longas que conectam córtex que estão mais distantes um do outro. E vocês verão que essas fibras têm funções específicas, estão relacionadas a funções específicas. Vocês verão então o fascículo longitudinal superior ou fascículo arqueado e verão quais são as suas principais funções. O fascículo do cíngulo, verão que ele está relacionado ao sistema límbico. Quais são as funções do sistema límbico? Fascículo unciforme, certo? Fascículo longitudinal inferior. Então, vocês vão estudar esses fascículos e a função de cada um deles. Vocês verão que existem as fibras comissurais, aquelas fibras interhemisféricas, fibras de associação interhemisféricas, que conectam um hemisfério ao outro. São três. A comissura do fórnix, então não confundam, é a comissura do fórnix, não o fórnix propriamente dito. A comissura anterior, aquela que está na parede anterior do terceiro ventrículo, e a comissura do corpo caloso, famoso corpo caloso, certo? Então essas três são as comissuras do telencéfalo e são fibras de associação interhemisféricas. A comissura posterior, que está localizada no epitálamo, ela pertence ao diencéfalo. Com relação às fibras de projeção, aquelas que associam o córtex cerebral a estruturas subcorticais, as principais são a cápsula interna e o fórnix. Novamente, não confundam as fibras do fórnix, que conectam estruturas do córtex cerebral com estruturas subcorticais, com as fibras da comissura do fórnix. São duas coisas diferentes. A comissura do fórnix é a fibra de associação e o fórnix, propriamente dito, é fibra de projeção. Então, vocês vão observar as estruturas que são conectadas pela comissura do fórnix e as estruturas que são conectadas pelo fórnix e
com quais funções elas se relacionam. Também sobre as fibras de projeção, nós temos a cápsula interna. Vocês já sabem a posição da cápsula interna e também a organização da cápsula interna. Vocês vão rever e estudar isso com mais profundidade. E vocês vão conhecer também, ter contato com todas as fibras descendentes. As fibras do trato córtico espinhal, do córtico nuclear, córtico pontino, córtico reticular, córtico rubral e córtico estriatais. São as fibras eferentes do córtex cerebral. Percebam que esse é o território de irrigação da artéria cerebral média. Então vocês vão associar lesões dessas artérias perfurantes ou artérias lenticulo-estriadas, ramos da artéria cerebral média, com lesões da cápsula interna, certo? Esse é um dos locais mais comuns de acidentes vasculares encefálicos, certo? Que levam o paciente a ficar hemiparético e hemiplégico. Percebam então o território de irrigação da artéria cerebral média relacionado à cápsula interna. Aí está exposto o fórnix e a comissura do fórnix. Corpo caloso, septo pelúcido, fórnix e comissura do fórnix. Então, estudem o fórnix como fibras de projeção e a comissura do fórnix como fibras de associação. E quais estruturas são interligadas pelo fórnix e pela comissura do fórnix. Passando então da substância branca para a substância cinzenta, para o córtex propriamente dito, vocês vão estudar que ele possui 6 camadas e vão estudar principalmente a camada 2, 3, 4 e 5. E a que função essas camadas estão relacionadas, né? Vão estudar que as camadas granulares estão principalmente relacionadas à função aferente e que as camadas piramidais são principalmente relacionadas a funções eferentes, sendo que as camadas 4 e 5 estão relacionadas a fibras de projeção e as camadas 2 e 3 estão principalmente relacionadas a fibras de associação, ou seja, fibras que comunicam regiões diferentes do córtex cerebral. E as fibras de projeção se comunicam com estruturas subcorticais. Estudem sobre as estrias de Beilager e a estria de Genari. Tudo isso definido no livro de vocês. Por fim, vocês vão classificar o córtex cerebral. Existem várias formas de classificação. A classificação anatômica, que em sulcos e giros, vocês já estudaram. A classificação anatômica visual. Existe uma classificação chamada filogenética. Se refere, portanto, à evolução do córtex cerebral. Nós temos o arque, o páleo e o neocórtex. Vocês vão estudar a localização de cada um desses. E existe a classificação estrutural do córtex cerebral, que é a classificação em alocórtex e em isocórtex. Alocórtex é quando são definidas menos de 6 camadas, e o isocórtex quando são definidas as 6 camadas, quando o córtex tem as 6 camadas. O isocórtex, que é a maior parte, mais de 90% do córtex cerebral, ele ainda pode ser dividido em homotípico e heterotípico. Vocês verão que o córtex heterotípico ele pode ser granular ou agranular. O córtex heterotípico é quando as 6 camadas elas não podem ser facilmente individualizadas. O córtex heterotípico granular ele está relacionado com as áreas sensitivas primárias. Então, todas as áreas sensitivas primárias são córtex heterotípico granular. Córtex visual primário, córtex auditivo primário, córtex somestésico primário. E o isocórtex heterotípico agranular é aquele que está relacionado à função efetora. Então, é o córtex motor primário, giro pré-central. Então, vocês vão entender essa classificação em córtex granular e agranular e a importância dessa classificação com relação à função. Então, obviamente, tem uma quarta classificação do córtex, que é a classificação funcional. E aí vocês têm o resumo
dessas classificações do córtex, para vocês pararem e observarem essa classificação com calma. A classificação funcional do córtex é que está separada, é que vocês já conhecem de córtex primário, córtex secundário e córtex terciário, certo? Então vocês conhecem as áreas primárias, que quando a gente fala córtex primário, nós estamos falando das áreas primárias, as áreas secundárias e as áreas terciárias, aqui embaixo para vocês. As áreas primárias são as áreas de projeção. Para resumir para vocês, é o córtex motor primário e as áreas sensitivas primárias. Então, tem sempre que a gente fala área visual primária, área auditiva primária, são essas áreas de projeção, que é isocórtex heterotípico granular, ou, no caso de função motora eferente, agranular. As áreas secundárias, quando a gente fala área visual secundária, área motora secundária, área auditiva secundária, etc., são áreas que, por terem funções específicas, são ditas unimodais. Daí córtex visual, córtex auditivo, córtex práxico relacionado à motricidade, todas essas são áreas secundárias, elas são unimodais porque têm uma função específica. E existe o córtex terciário, que são as áreas supramodais, que são áreas de associação, estão relacionadas a funções psíquicas superiores, memória, abstração, raciocínio, processo simbólico, certo? Então, o córtex ele também pode ser classificado de associação, que está relacionado a funções psíquicas complexas, processamento de informação, que é o isocórtex homotípico, não homotópico, homotípico, e áreas de projeção, que estão relacionadas à sensibilidade e à motricidade. São as áreas sensitivas primárias, que é o isocórtex heterotípico granular, e áreas motoras primárias, que é o isocórtex heterotípico agranular. Dada essa classificação, vocês vão encerrar o estudo de vocês conhecendo a função de cada região do parênquima cerebral. Não como uma mera curiosidade, mas vocês verão no livro o que o paciente com lesão em determinadas áreas vai apresentar. Os pacientes, por exemplo, com lesão no polo frontal, polo temporal, como que ele vai se apresentar. Existem as lesões induzidas, vocês vão ver sobre a cirurgia da leucotomia e ver quais são as consequências positivas e negativas dessa cirurgia que foi abandonada porque complicava muito. Vocês vão ver a função do córtex visual primário, córtex visual secundário, verão a área da linguagem, a área motora, a área da motora da fala, a área sensitiva da fala, a conexão entre essas duas áreas, a área somestésica secundária. Então, todas essas áreas, a área límbica, tudo isso daí, vocês vão se aprofundar e estudar sobre a lesão dessas áreas no livro de vocês, certo?